CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Fala, Rômulo Pinheiro, bom dia, querido, bem-vindo. Bom dia, Tatiane, Salgado, pessoal de Macapá, de Belém, um forte abraço. Bom dia para você. Bem-vindo aqui conosco mais uma vez, Rômulo. Sancionada a lei que equipara a injúria racial a crime de racismo. Está na pauta do noticiário nacional, as leis ficando mais rigorosas aí para quem comete esse tipo de crime. Conta pra gente. Pois é, Tati, Salgado. A gente sempre busca aqui na coluna trazer alguma informação relevante, e essa é daquelas que, para além do campo da política, encontra muita utilidade para o nosso ouvinte, que a gente sabe que é um ouvinte mais qualificado e, de certa forma, precisa se inteirar perfeitamente dos pormenores desta lei, que foi aprovada no ano passado, só foi sancionada agora a última semana, mas desde 2022 foi aprovada lá pelo Congresso Nacional. E repare, Tati, que muitas pessoas ainda não têm uma noção exata de como é que o comportamento do dia a dia tem e precisa ser modificado para alguns comportamentos que alguns de nós denominam como padrão, ou como eventuais brincadeiras, ou como questões de que não houve a intenção de magoar, ou então de ser preconceituoso de alguma forma. Até porque nós sabemos que ainda existe muito, e de certa forma tem pessoas que acham que o preconceito não existe no Brasil, que racismo não existe no Brasil, que nós vivemos uma democracia racial. Eu experimento que essas pessoas perguntem a pessoas que sofrem preconceito qual é a visão delas sobre esse tema, e eu tenho absoluta certeza que não vai ser muito positiva. Pois bem, que se corrigiu então com a lei nova uma distorção que havia muito grande, Tati, porque nós tínhamos os crimes de racismo, onde se imputavam condutas muito graves para pessoas que praticavam preconceitos com relação à etnia, à cor, à religião das pessoas, mas de maneira coletiva. E aquelas determinações e aquelas agressões que eram feitas de maneira individualizada eram encaixadas como um crime de injúria racial, cujas penas eram diminutas, e dependia também da própria vítima demandar uma ação contra o acusado, então, e de certa forma, desestimulava que muitas pessoas buscassem uma reparação por esses danos causados. E essa nova lei mudou muita coisa, inclusive para incluir agora como atribuições do próprio Ministério Público a promoção dessas punições, não depende mais da vítima, ou seja, agora é de maneira incondicionada que se faz isso, e também incluindo na lei de racismo as condutas definidas anteriormente como injúria racial lá do Código Penal, trazendo penas de até 5 anos para quem pratica essas ofensas com relação, não somente, aqui é importante também relatar, não somente a questão da raça, cor ou etnia, mas também de procedência nacional. Muita gente ainda tem aquele costume ruim, dizer que fulano que nasceu em tal lugar é dessa forma. Eu que ando aqui, nesse momento, aqui pelo sul do país, a gente tem uma conduta muito ruim aqui no sul, né, aqui no sudeste, que se denomina, por exemplo, aqui em São Paulo, o pessoal que vem lá do Nordeste chama de baiano, lá no Rio de Janeiro se chama de Paraíba, quem vem do Nordeste também. Então, são expressões que são do dia a dia, mas com conceitos claramente que trazem essa carga carga pejorativa para as pessoas que sofrem essas denominações. E essa lei, ela vem adequar esses comportamentos a condutas tidas como criminosas. E ainda, além, e isso é importante a gente debater aqui, eu queria até depois que vocês expressassem das minhas opiniões a respeito, porque inclui-se também a chamada conduta punida pelo racismo recreativo. É isso mesmo, são aquelas piadas, aquela intenção de brincar, aquilo que no direito nós chamamos de ânimos jocandi, a intenção de brincar.
isso, de certa forma, também já não é mais permitido. E antes que aqueles que queiram dizer que o mundo está muito chato, que não se pode falar mais nada, eu convido essas pessoas a saírem dos anos 80 e vivenciar uma realidade diferenciada que é hoje. Ou seja, não se pode, sobre qualquer aspecto, e a lei quem diz isso, não sou eu ou qualquer outro advogado, mas sim a própria lei, não se pode mais estabelecer qualquer tipo de relação jocosa, ainda que jocosa, com relação a essas questões de raça, cor, etnia. E a lei traz até proteção a cultos religiosos. A gente sabe também que é um preconceito religioso muito forte, principalmente com as religiões afrodescendentes. Então, é muito importante que a gente traga esse debate à mesa, a gente consiga esclarecer para o nosso ouvinte aqui, para que esse nosso ouvinte, que é um cidadão, que é um ouvinte qualificado, também explique para os demais pessoas da minha família ou com ambiente de trabalho, que as condutas são graves hoje em dia, e esses crimes já desde 2019, 2021 já eram entendidos aqui como imprescritíveis, como inafiançáveis, e que agora tem uma carga muito forte de componente punitivo que a gente precisa se atentar sempre. Então, para mim, é o seguinte, se no humor é feita uma piada com conotação, deixa eu ver se eu consigo organizar direito, mas assim, para entender, se causa constrangimento, para mim não é piada, para mim é racismo. Resumindo, é dessa forma que eu penso. Vou mencionar para você, Salgado, nós de procedência do norte, por exemplo, costumeiramente somos associados a indígenas. Sim. Aqui no sul, no centro-sul, né? Então você vê que não há nenhum problema, a nossa formação é indígena, claro, mas a conotação que se dá, ainda que em tom de brincadeira, é sempre de trazer uma suposta superioridade de uma etnia em relação à outra. Mesmo que em tom jocoso, a ideia sempre é abaixar a questão aí dessa suposta igualdade ou igualdade que existe entre as pessoas. Então, nós convidamos as pessoas a fazer uma reflexão mais profunda sobre esse tema, mesmo aquelas que acham que isso são brincadeiras, porque, de certa forma, para quem faz a piada é engraçado, mas o alvo da piada, com certeza, não se sente muito agradável. Principalmente, as pessoas têm que ter consideração com a questão da procedência nacional. Já se tem configurado como ato criminoso essas supostas brincadeiras ou menções a esse tipo de situação. E lembrando também que se estende, muito embora não esteja previsto em lei, já desde 2019 o STF já determinou o seu julgamento que essa lei vai ser aplicada também a quem tem os preconceitos com relação à orientação sexual, homofobia, transfobia. Isso já está determinado na jurisprudência, também como crimes de preconceito punidos pela mesma legislação a qual estou comentando. Então é importante que a gente cresça como sociedade para que entenda que nós não vivemos mais num mundo em que isso era permitido nos meios de comunicação, em programas de humor, em conversas do dia a dia. Isso hoje em dia não é mais aceito. E quem não gosta do mundo atual, eu recomendo pegar a máquina do tempo e voltar lá para os anos 80 e 90, que lá é o lugar dessas pessoas, porque hoje em dia isso não é de nenhuma forma conduta passível de ser utilizada no dia a dia das pessoas comuns. E esse é o nosso alerta aqui na nossa coluna de hoje. A gente já está no encerramento aqui do nosso bate-papo nesse bloco, mas eu só queria comentar o seguinte, porque eu acho bem interessante essa equiparação da injúria racial com o crime de racismo, porque parece que depois de o racismo sempre existiu no Brasil, mas parece que de uns anos para cá as pessoas não se sentiram mais constrangidas de praticar o racismo. Era uma coisa até que feita de forma reservada, escondida, mas hoje a gente vê as pessoas sendo racistas claramente. Tem gente que tenta naturalizar, né? Tem gente que tenta naturalizar isso daí. E não pode. Infelizmente. Sob o pretexto de que aqui é necessário que haja liberdade de expressão. Não é isso. E sob também, esse pretexto da liberdade de expressão, se confunde aquilo que pode ser dito com aquilo que de fato é crime. E, na verdade, a injúria racial era apenas uma exteriorização do racismo. A conduta em si era a mesma, a tentativa de trazer abaixo o ser humano era a mesma.
Agora, é claro que sobre essa pecha da liberdade de expressão, ficou, algumas pessoas ficaram muito disponíveis ou então muito confortáveis para expressar essas condutas claramente ofensivas a qualquer ser humano, e que a gente está atento para ilustrar e orientar as pessoas a evitar esse tipo de comportamento sob qualquer tipo de argumentação. Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela participação com a gente, por trazer esse tema tão necessário para a nossa reflexão diária, né? Precisamos avançar enquanto sociedade. Obrigada, Rômulo. Muito obrigado, um forte abraço a todos, até a próxima quarta. Até a próxima quarta. 11h49.